Parece que eu combinei com o Albino, de manhã quando eu acordei, eu lembrei logo do Salmo 40. São 40 anos hoje. Então, já me veio logo na memória, de manhã, esperei, pacientemente, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu, me ouviu quando eu me socorro. E no ano que vem vai ser o Salmo 41. Bem-aventurado aquele que atende ao necessitado. O Senhor afofa a sua cama na dor, fala sobre aquele que acolhe o necessitado. Mas dessa vez é o Senhor que nos responde a oração. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número, em Mateus, capítulo 21, de 1 a 17. Mateus 21, de 1 a 17. E nós vamos falar sobre a entrada do Pai de Jesus em Jerusalém. Aqui é aquilo que Jesus já vem anunciando durante a sua caminhada com os discípulos, anunciando que iria para Jerusalém e ali ele seria preso, ali ele ia padecer, ia morrer pelas mãos dos gentios, mas iria ressuscitar o terceiro dia. E aqui são momentos que antecedem a entrada do Senhor em Jerusalém. Eu queria que meditássemos nessa noite sobre o reino da obediência alegre chegou. O reino da obediência alegre chegou. Como a temática de Mateus é o reino de Deus, então nós estamos trabalhando a mesma temática com algumas perspectivas dos capítulos e dos versículos que nós vamos lendo. Então, Mateus capítulo 21, de 1 a 17, nós vamos ver sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Diz a palavra de Deus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse, foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles Jesus montou. Sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor, Pai.
E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor opere em nossas vidas, de forma que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, porque a Tua palavra é perfeita, nós, porém, imperfeitos, mas poderosa é a ação do Espírito Santo que nos aperfeiçoa, como diz a Tua palavra. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, este momento representa os acontecimentos finais dos dias de Jesus antes da sua morte. Há quem diga que seria a última semana de Cristo. Alguns outros vão dizer que era um pouco mais de uma semana, mas aproximadamente aí, 7, 8 dias da morte de Jesus. Então esse momento é um momento muito importante, porque ele vai trazer muitas lições fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E é interessante também nós pensarmos o porquê de tanta festa de uma mesma multidão que depois gritaria: matam e crucificam. É uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer a partir desse texto. Então, o nosso objetivo nessa noite, meditando nessa passagem bíblica, é meditarmos de fato sobre o reino da obediência alegre de Cristo. A alegria de Cristo era independente daquilo que as pessoas podiam dar a Ele. A alegria de Cristo era o cumprimento da vontade do Pai. O cumprimento da vontade do Pai seria doloroso, seria árduo, seria puxado, seria algo que traria muita dor física a Jesus Cristo, assim como também dor por receber a culpa pelo pecado. Um Deus santo sendo culpado pelos pecados de cada um de nós. Então nós precisamos refletir isso. Eu quero dizer para você que de antemão Deus não precisa de nós para nada. E esse texto vai nos mostrar isso também. Deus não precisa de nós para nada. Às vezes nós pensamos que o tanto que a gente pode se dedicar a Deus e a sua obra, e é muito bom, e nós não devemos deixar de nos dedicarmos a Deus e a sua obra. Mas o quanto isso é importante do ponto de vista para nós nos envolvermos, e não pelo fato de nós fazermos para merecermos algo de Deus. É muito diferente. Fazer por prazer, fazer por reconhecimento da grandeza, da glória, da divinidade de Cristo, e não fazermos porque nós queremos barganhar com Deus. E nós vamos encontrar isso aqui nesse texto. Muitos servos de Deus observam esse ponto de vista de que Cristo ele não estava iludido com a multidão que clamava por ele. Há um propósito muito interessante aqui: não divulgar a chegada de um novo rei. Talvez para aquela multidão sim, e a gente sempre faz algumas comparações entre a multidão e aqueles que realmente conhecem a Cristo e seguem a Ele. Existem muitas pessoas, ditas até evangélicas, que de fato não conhecem a Deus e a sua palavra, não sabem nem interpretá-la e nem se preocupam em vivê-la, apenas estão escolhendo para si uma opção de religião. E nós vamos perceber que aqueles mais achegados sabem de todo o significado. Tanto é que alguns instantes, alguns dias até antes, Jesus já vem falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Nós vimos isso no capítulo 20, quando meditamos nas 2 últimas semanas. E agora então nós vemos Jesus preparar os seus discípulos para a sua chegada. Aquela chegada triunfal, ela seria algo que chamaria a atenção, não para o reinado terreno de Cristo, mas para a sua própria morte. Então, muitas das vezes a gente parece que algumas circunstâncias na nossa vida nos preparam com grande festa, grande alegria, grandes rumores positivos para algo de ruim que vai acontecer. Algumas pessoas gostam de refletir sobre isso, né? Está tudo dando certo, será que vai acontecer alguma coisa errada depois? No caso de Cristo tinha essa certeza. E não que seria errado, mas seria uma chegada que chamaria a atenção, mas que por fim não ia redundar no seu reinado terreno, ia redundar na sua morte e na sua condenação. E quando o texto começa a nos dizer, diz aí o versículo 1, ele diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: veja, Jesus se
um lugar, uma região produtora de figo, assim como o Monte das Oliveiras, era um lugar de olivais, ou de plantas de oliva, onde dali surgia o sustento, a renda para a gente daquela região, especiaria, algo fino, de qualidade. Também próximo ali ao Monte das Oliveiras, havia um lugar chamado Betfagé, um lugar de produção de figo, né? Eles então produziam muitos figos naquela região. Minha avó estava falando ontem ou hoje sobre os figos que são produzidos lá, né? Da viagem que ela fez. Então nós percebemos, irmãos, que Jesus está às portas de Jerusalém, e ele chama os seus discípulos e ele diz: olha, vão à aldeia que vocês estão vendo aí, e lá vocês vão achar uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprender e aí trazê-los. Tragam a jumenta e o jumentinho, né? Tragam os dois. E diz o texto que o Senhor ainda diz: se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. O Senhor vai devolver. O Senhor não vai ficar com isso não, é só emprestado, é só para ele entrar. E a ideia é justamente o cumprimento da Escritura. Se você observar Zacarias capítulo 9, versículo 9, a versão da Nova Versão Internacional diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Olha só, para que se cumprisse a Escritura. Então nós percebemos que Jesus sabia que os discípulos iam encontrar lá. Jesus conhecia muito bem a situação daquela região, sabia que ali ele encontraria esses dois instrumentos para a sua entrada, tinha que ser a jumenta e o jumentinho. E nós então percebemos Jesus falando para que se cumprisse a Escritura, conforme é citado aí no versículo 5, né? Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei. Veja, então a figura do rei é uma figura de glória, uma figura majestosa, mas veja o contraste: humilde, mais um contraste, montando em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Olha só, veja que contraste. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação de uma determinada pessoa, que não é da nossa linha de pensamento, e aquela pessoa, para defender a teologia da prosperidade, ela disse que o jumento, e na época ela falou, o Vectra era um grande carro. Então ele disse assim: olha, o Jesus veio montado no jumento, você não entende, o jumento era um dos transportes mais importantes da época. Era o Vectra hoje. E eu parei e pensei: que cidadão encontrou isso? Se o texto fala da humildade do rei, é um contraste. O rei, ele chegava com uma comitiva real, ele enviava mensageiros à frente, anunciando a sua vinda, tocadores de trombeta, dançarinos e dançarinas vinham à frente, trazendo também presentes e tesouros para o rei de onde eles iam visitar. E por fim chegava o rei com a sua comitiva, carregado nos ombros de eunucos, vestido de vestes finas, de ouro, e então com toda a pompa real, se aproximando de um outro rei. Nada a ver com o retrato falado nesse texto. Jesus, ele veio sendo um rei, mas humilde. Um rei humilde, montado em jumento. E aí ele diz: num jumentinho, uma coisa simples. Os pobres usavam jumentinhos, alguns não tinham nem como ter jumento, mas era muito comum. E Jesus então ele se aproxima montado num jumentinho, e diz o versículo 6: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Os discípulos foram lá e fizeram aquilo que Jesus falou. Eu fico imaginando, irmãos, que Jesus nos nossos dias ele não seria muito atrativo, porque ele se vestia muito humilde, muito simples. Ele andava com pessoas simples,
ele andava com pessoas até marginalizadas, excluídas da sociedade. Jesus comia e bebia com pecadores. Porém, Jesus ele não se misturava para ser contaminado, mas para influenciar, para transformar, para salvar, para curar, para ser bênção para as vidas daquelas pessoas. E diz no texto que os discípulos eles vão lá, pegam aquele jumentinho, colocam suas vestes em cima para Jesus sentar. Eles tentam dar um pouquinho mais de conforto a Jesus. Se a gente não se esquece, nos capítulos anteriores a gente vê discussão, problema, disputa por importância no reino, para se assentarem à direita e à esquerda do Senhor Jesus. Eles se preocupavam com quem era o maior no reino dos céus. E agora nós percebemos esses mesmos discípulos, então, melhorando o assento de Jesus, porque sentar no lombo de um jumento não é nada fácil. Eu já sentei, eu não sei quem já sentou, seco, né? Às vezes segurar na crina, do pouco de crina, ou então se agarrar o pescoço dele, às vezes abraçar, como algumas corridas que a gente vê na nossa região, Itali principalmente, né? A gente então percebe que há ali uma certa disponibilidade para confortar a situação de Cristo, ou vamos dar mais conforto a Ele, e que outros estão colocando suas vestes pelo chão, para que o Senhor passasse por cima das vestes, como se fosse uma atitude de honra para com Cristo. Alguém quer ser prestativo, alguém quer demonstrar serviço a Cristo. Diz o versículo 8, e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Olha só, as pessoas queriam de alguma maneira se vir. Não, é um rei. Mas veja como é interessante o ponto de vista. Havia conhecimento da multidão que estava com Cristo. Diz o texto que havia duas multidões. Havia uma multidão que precedia a Jesus, ou seja, que estava à frente. Havia gente que já estava caminhando com Jesus, a gente vê nos capítulos anteriores. E era muita gente, e todo mundo querendo de alguma maneira ser agradável, mas que não condizia com o estereótipo de uma caravana real, ou seja, com o que era de costume de se chegar de uma caravana real, combinava com a Escritura. Então havia conhecimento da Escritura, da profecia, e o Senhor Jesus, ele diz lá, né? Ora, isso aconteceu. Aliás, o Mateus, ele vai relatando, né, ele faz uma explicação, ele diz, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Então Mateus, ele sabia do que se tratava, os discípulos também sabiam, a multidão sabia do que se tratava, mas que de fato isso não combina com a vinda de um rei, uma parousia, a vinda de um rei. Isso representa de fato que havia sim um certo conhecimento das Escrituras, havia sim um conhecimento da chegada do Messias, e que seria dessa forma, como foi predito pelo profeta Zacarias. Porém, queridos irmãos, veja, diz aí no versículo 9: e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, veja que clamor, veja que grito. E é interessante, não sei se você já ouviu alguma explicação do significado da palavra Hosana. A palavra Hosana é uma só, mas que traz partículas, ou o significado de uma frase inteira. Há duas possibilidades de interpretação da palavra Hosana. Significa salve do Senhor ou salve o Senhor. Possivelmente nessa ideia de louvor, estão louvando. A palavra que é usada no original, que se encontra no Antigo Testamento também, a expressão é Rosh Yahanan, ou seja, salve Senhor, pode ser salve o Senhor ou salve no Senhor, traz esse duplo significado, e que combina muito bem com aquele momento,
político e profético. Porque aquela multidão desejava que o Senhor restaurasse o reino de Israel. Percebe-se isso lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então havia esse anseio de alguém que salvasse politicamente. Nós vivemos ainda tempos assim, onde a gente acha que nós seremos salvos politicamente por alguém, né? Espera que os governantes façam, cumpram suas promessas, sejam responsáveis com o nosso voto, com a confiança que nós demos a eles. Mas nós não podemos entender que nós dependemos de homens para nos salvarem. E possivelmente então esse clamor seria também um clamor de uma salvação política. Nos liberte do jugo romano. Nós queremos estar livres de Roma. Mas também um anelo na alma pelo pedido que o Senhor seja o nosso Salvador. Salve-nos. Ou somente uma expressão de adoração. Salve o Senhor. Como aquela ideia de realmente você dedicar adoração ou louvor ou prestígio a alguém. Então salve-nos, Senhor. Ou salve o Senhor. E essa multidão gritava, essa multidão clamava. E diz o versículo 10: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Em seguida Jesus vai para o templo. O primeiro lugar que Jesus vai é o templo. E diz aí o versículo: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Jesus ele usa dois versículos para fechar uma ideia. O primeiro se encontra lá em Isaías capítulo 56 e o versículo 7. Isaías 56, 6 e 7. Diz assim, Isaías 56, 6 e 7. Você pode acompanhar comigo. Diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestarem culto, todos que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Depois você vai observar lá Jeremias capítulo 7, versículo 11. Ele vai dizer assim: e esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isto, diz o Senhor. Olha só, então Jesus ele pega dois versículos, duas passagens importantes, e a primeira uma promessa, a segunda uma exortação. Uma promessa porque o Senhor promete em Isaías 56, em todo o capítulo, que haveria lugar para todos aqueles que não são judeus, gentios, como nós somos, como você e eu. Nós teríamos também acesso a Deus, nós que guardaríamos o dia do Senhor, nós que adoraríamos a Deus, nós que nos aproximaríamos dele para reconhecer sua glória, sua dignidade, seu poder. Então o Senhor nos receberia. E na estrutura do templo havia um pátio chamado Pátio dos Gentios, no qual os gentios ficavam para fazer suas orações. Eles não podiam entrar a outras partes do templo, mas havia um pátio reservado para aqueles que não eram judeus. E o que acontece? Os judeus começaram a usar aquele lugar para fazer venda, para fazer negócio dos itens do sacrifício, vendendo pombas e vendendo outros utensílios que assim eram utilizados no sacrifício. Mas aquele não era o lugar para aquilo. Aquele era o lugar onde os que não eram judeus, os que não eram
pela carne, não eram descendência humana de Abraão. Eles tinham que usar aquele lugar para se aproximarem de Deus. E o que acontece? Aqueles egoístas estavam servindo de empecilho, de obstáculo para que os gentios fossem ali adorar no templo. E Jesus então ele é duro com aqueles homens, ele derruba tudo. Há uma versão que Jesus ele pega até chicote e começa a bater nos cambistas. Tamanha a ira que Jesus demonstrou naquele momento, dada a irreverência, dado o egoísmo, dado o pecado que aqueles homens estavam cometendo, não permitindo que outros acessassem a presença de Deus. Meus irmãos, então o Senhor, ele, numa outra profecia, lá em Jeremias capítulo 7 e 11, quando lemos aqui, ele vai dizer que o Senhor está vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão transformando a minha casa, o meu templo, em covil de ladrões e salteadores. Vocês são corruptos, vocês estão me roubando, vocês estão corrompendo o povo, vocês estão agindo conforme aquilo que eu não me agrado. E sabe quais são as lições que nós temos até aqui, queridos irmãos? Primeiro, nós observamos que Jesus, ele tem o conhecimento da Escritura, porque o reino de Deus está baseado na Escritura. Nós não temos que inventar moda sobre o reino de Deus, mas a Escritura. Jesus conhece, Jesus fala, Jesus ensina, Jesus usa a Escritura. A Escritura é a linguagem do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que ela foi dada por Deus a homens santos. Então essa é a linguagem do Espírito, é por ela que o Espírito fala, de maneira objetiva, clara, real. Mas nós preferimos, irmãos, o subjetivo, nós preferimos o sentir. Jesus, ele, em todo momento, ele usa a Escritura, ele é fiel a ela. Ele sabia que a sua entrada em Jerusalém estava pautada biblicamente, estava pautada na Escritura. Ele estava embasado no seu conhecimento. Ele sabia que ali ele tinha base para entrar, porque algo já tinha sido dito sobre aquilo, já havia sido anunciado previamente. Mas não somente conhecer a Escritura, cumprir a Escritura. Jesus não somente conhecia a Escritura, mas ele cumpria a Escritura. E isso aqui é muito importante, porque a Escritura havia profetizado sobre a sua primeira vinda. A mesma Escritura profetiza sobre a segunda vinda, e que não virá mais como um rei humilde, simples, montado num jumentinho, mas virá rico em glória, cheio de majestade, com os anjos de Deus à sua disposição, com toda a comitiva celestial anunciando a sua vinda. A mesma Escritura que profetiza a sua vinda humilde é a Escritura que profetiza a sua vinda gloriosa. A mesma Escritura que profetiza a sua vinda para salvar é a mesma Escritura que profetiza a sua vinda para julgar e para recolher os seus, para que estejam com Ele, livres de qualquer sofrimento, com toda a lágrima enxugada dos olhos, vivendo uma alegria completa diante de Deus. É a mesma Escritura. Então, não apenas o seu conhecimento da Escritura, mas a sua preocupação em cumprir a Escritura. Jesus, ele obedece completamente a palavra de Deus, e isso se reflete também no seu descanso na vontade do Pai. Ele sabia que ele estava chegando, a sua vinda estava sendo anunciada ali. No primeiro momento as pessoas tinham uma ideia errada sobre a vinda de Jesus, mas ele sabia por que ele estava chegando em Jerusalém. Ele estava chegando em Jerusalém
para tomar no seu próprio corpo as dores e as culpas pelos nossos pecados. Ele sabia que por muitos daqueles que ele estava sendo recebido, ele ia ser hostilizado também. Mata-o, crucifica-o. Então Jesus não chegou enganado, Jesus não chegou ali iludido. A multidão me ama, o povo me quer. Não, ele sabia exatamente o que aconteceria ali. Queridos irmãos, e nós temos também uma demonstração do que nós realmente demonstramos de valor para com o Senhor. Muitos estavam emprestando, alguns emprestando os seus jumentinhos ali, outros estavam colocando suas roupas para o Senhor se sentar, outros estavam colocando suas vestes no chão, fazendo caminho, outros estavam cortando ramos e colocando no chão. Mas, queridos irmãos, o Senhor não se ilude com essas atitudes. Às vezes fica parecendo que nós conseguimos iludir Deus com as nossas atitudes. Às vezes parece que a gente deve fazer algumas coisas para Deus para amenizar a nossa culpa diante dele. Eu estou vivendo em determinado pecado, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me aceitar. A minha situação está feia diante de Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa para amenizar isso. O Senhor não se ilude com o nosso serviço. O Senhor não se ilude com nossas motivações erradas. O Senhor não se ilude. Às vezes a gente passa uma semana inteira cometendo pecados graves diante do Senhor, mas quando chega no domingo a gente canta bonito. A gente passa uma semana sem ler a Bíblia, sem meditar, sem orar, sem congregar. A gente passa uma semana com o coração cheio de mágoa. E depois a gente acha que Deus vai aceitar o culto da gente. A gente passa uma semana agravando a nossa condição de pecador diante de Deus o tempo inteiro. E depois a gente quer ser aceito por Ele, assim como Caim. O Senhor falou: Caim, se você proceder corretamente, você vai ser aceito. O teu pecado está batendo na sua porta, mas você tem que dominar. Aí quando Caim vai lá e oferece a Deus, oferece qualquer coisa. E o Senhor aceita o coração de Abel e aceita a oferta de Abel, mas não aceita de Caim o coração e a oferta. O Senhor conhece as nossas intenções. Ele sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. Ele quer que nós admitamos, mas que nós busquemos para resolvermos nossas dificuldades. O Senhor quer que nós nos aproximemos dele com o coração vivo, dizendo: Senhor, eu sou miserável, sou pecador, eu careço do Senhor. Meus irmãos, nós não conseguimos enganar a Deus. Jesus, ele sabia muito bem que aquela multidão que estava clamando por ele ia traí-lo. E às vezes a gente, depois de um culto, um louvor tão gostoso de se prestar a Deus, a igreja cantando, a pregação, a igreja glorificando a Deus, aí chega na semana a gente comete as mesmas mazelas, os mesmos pecados. O Senhor não se ilude com a gente. Tiago diz que se a gente é ouvinte não praticante, a gente só se engana a gente mesmo, a nós mesmos.
Então a gente pedir: Senhor, me ajuda a não me enganar. Eu não quero mentir para mim mesmo. Eu não quero fingir que cultuei ao Senhor e numa semana posterior viver uma vida depravada de pecados, de impurezas, de maus falatórios, de contendas, de falta de testemunho. O Senhor, Ele não resiste a corações quebrantados. A palavra de Deus diz isso. O Senhor não resiste a corações quebrantados. Matthew Henry, ele traz uma explicação sobre isso. Ele diz, usando a expressão Hosana, ele diz: salva agora, te rogamos, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas de quão escasso valor é o aplauso da gente. A multidão instável se une ao clamor do dia, seja hosana, seja crucificam. Isso demonstra, irmãos, a nossa instabilidade. Horas a gente está louvando a Deus, glorificando, adorando. Horas a gente está usando a boca da gente para dizer perversidades, imoralidades, maldades, julgamentos precipitados. A multidão, então, ela respeita o sentimento do dia. Agora é hosana, mas depois crucificam. O que mais nós precisamos refletir sobre essas palavras e sobre essa reflexão são as palavras de um pregador antigo que diz: ou a nossa vida é um culto, ou o nosso culto é sem vida. E é o que acontece. A gente está esperando sentir alguma coisa na hora do culto, mas na verdade a gente não tem cultuado durante todo o dia, durante toda a semana. A gente não se prepara para essa hora. É interessante que nós percebamos que tudo na vida da gente deve ser um culto. Tudo na nossa vida deve ser um culto. Em tudo nós precisamos agradar ao nosso Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Irmãos, a outra parte, veja o versículo 14, diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Queridos irmãos, primeiro nós vemos os vendilhões do culto e os sacerdotes e escribas sendo coniventes. Aqueles vendedores nunca foram repreendidos, mas chega Jesus operando sinais, curando e ouvindo crianças, jovenzinhos adorando ao Senhor, adorando. Então aqueles homens se levantam contra. Você está ouvindo o que eles estão dizendo de você? E nós percebemos, irmãos, quando muitas das vezes nós estamos tomados de hipocrisia nos nossos cultos. Porque a gente faz uma série de coisas no culto e acha que está certo. Mas no nosso coração há somente hipocrisia. Eu não consigo ver de outra forma esse texto, principalmente no que se refere ao templo, porque Jesus ele fala do templo. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram em covil.
de salteadores, de ladrões. E agora nós vemos Jesus curando no templo, e sendo ele louvado. Mais uma vez Jesus usa a Escritura. Você não sabe, você nunca leu? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ou seja, agora sim estava acontecendo o perfeito louvor ali, porque o Deus eterno estava presente naquele lugar, porque a Escritura estava se cumprindo, mas as práticas humanas eram práticas decepcionantes. O grande problema, irmãos, dos nossos cultos, e eu não estou falando de liturgia, mas falando dos nossos corações, falando do sentimento que a gente traz ao culto, é que nós não conseguimos adorar a Deus por conta de sentimentos e de práticas desagradáveis a Deus, e que nós fazemos questão de sustentar. Perceba que os fariseus, eles estavam cheios de si. O que realmente estava errado, eles passavam vista grossa. Mas quando o Senhor estava operando curas, ou seja, o poder de Deus estava naquele lugar, e quando o Senhor estava sendo adorado, ou seja, o Filho de Deus estava ali, Deus estava ali presente. A Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou. Ou seja, Jesus Cristo é Deus exatamente como Deus é. A Escritura também nos diz que Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Cristo, o Deus invisível, estava ali. Ele estava falando, Ele estava operando, Ele estava repreendendo, Ele estava exortando, corrigindo, transformando, mas os homens ainda se opunham a Ele. E nós percebemos, irmãos, quando nós lemos essas duas partes, esses dois momentos de Jesus, tanto da repreensão aos cambistas, aos vendilhões do templo, assim como repreendendo aos líderes, aos religiosos, nós percebemos que o Senhor tem cuidado com a adoração ao seu nome, com o seu povo. Deus se preocupou com a nossa adoração. Deus não se preocupa com a nossa técnica, mas Ele se preocupa com a nossa adoração, com o conteúdo da adoração. Deus se preocupa com a qualidade da adoração. Ele se preocupa com o embasamento da adoração. O Senhor intenta um povo reverente, essa é a sua intenção, que sabe distinguir que cada coisa deve ser feita em seu devido lugar, em seu momento. Às vezes, irmãos, a gente vem para o templo, para o culto, e usa o WhatsApp na hora do culto. Às vezes a gente vem para o culto preocupado com qualquer coisa, a gente arruma uma desculpa para a gente sair do templo. E o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor percebe, o Senhor vê a nossa intenção, Ele sabe a nossa motivação. Nós devemos prestar reverência ao Deus do lugar do culto. Eu estava conversando hoje lá em casa, que uma das maiores gravidades da falta de reverência, irmãos, me perdoem, vou falar isso, é cochilar na hora do culto. Cochilar na hora do culto se configura na quebra do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E quando nós percebemos, nós vamos estudando, lendo, aprendendo sobre isso, a gente percebe o cuidado que o Senhor tem. Nós temos que estar no culto de corpo e alma. O Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é adorado perfeitamente por anjos dos céus, Ele intenta um povo reverente. Deus, Ele trabalha, Ele exorta para que haja
Nós vivemos tempos, irmãos, onde os púlpitos são cheios de palhaços. Eu já vi tanta gente dizendo, não gosto de fulano pregando porque ele faz nem rir. O Senhor tem cuidado. A Bíblia nos mostra com clareza toda a reverência que é dada a Deus. Nós percebemos o Deus Santo. E o culto é a perspectiva do céu na certeza da presença de Deus na terra entre nós. Isso é o culto. Então o Senhor entenda um povo reverente que sabe distinguir que cada coisa deve ser feita em seu devido lugar e momento. Então nós devemos prestar reverência a Deus e respeito no lugar do culto. Jesus disse assim, olha, o templo, naquela época, dizendo assim, o templo, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Sobre os cambistas, eles eram empecilho para que entrassem os gentios para adorarem os não-judeus, queridos irmãos, e às vezes nós também servimos de empecilho para muitas pessoas. Às vezes nós atrapalhamos pessoas a adorarem o culto. Graças a Deus aqui não acontece, mas tem igrejas que a gente vai sempre os jovens conversando, adolescentes conversando, batendo um papo, tem uma pessoa interessada, querendo ouvir a mensagem, e a pessoa conversando. Nós estamos servindo de obstáculo para que alguém se achegue, para que alguém ouça Deus, para que alguém busque a Deus naquele momento. Falta reverência, falta cuidado. Então devemos promover acesso de outras pessoas ao culto sagrado. Não podemos ser pedras de tropeço aos demais que precisam ouvir a palavra do nosso Deus, o nosso Deus se comunicando a essas pessoas. Nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, atrapalharmos o culto. Nós temos que cultuar. Nós temos que estar no culto cultuando, não estar no culto cultuando. O texto requer que a gente pense nisso. O que a gente faz na casa de Deus? A casa de Deus é um lugar de contendas, como faziam os fariseus. A casa de Deus é um lugar de pessoas atrapalhando umas às outras no culto. Ou ele é lugar de cura, de milagre, de poder, de Deus transformar vidas, de Deus abençoar famílias. Ou ele é lugar onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado, onde Deus é servido com corações sedentos, com corações que amam a Ele, corações gratos. Por isso, irmãos, eu quero encerrar falando que nós precisamos viver o reino da obediência alegre. Jesus fez, sabendo das dores que passaria. Hebreus é fantástico isso. Hebreus capítulo 12, ele diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual ele, por causa da alegria que estava proposta, ele não fez caso da vergonha que ele sofreria, mas suportou a cruz. Cristo, ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia morrer, mas a obediência dele era alegre. Cristo nunca murmurou, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca perante os seus acusadores. Mas Hebreus diz que ele estava alegre, mesmo sabendo que ia morrer na cruz. Jesus estava alegre. Por quê? Por causa da obediência, por causa da vontade do Pai, porque ele sabia que mais valia obedecer ao Pai, mais valia ser fiel ao Pai. Ele tinha aquilo como seu propósito de vida, ele tinha aquilo como seu objetivo, a sua gana pessoal era essa, ele queria agradar ao Pai. Hebreus capítulo 5, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus.
Ou seja, ele não ficou batendo no peito, não, como é que posso eu? Eu sou Deus, eu não vou morrer por pecadores. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Como é que eu vou morrer por um adúltero? Como é que eu vou morrer por um mentiroso? Como é que eu vou morrer por um assassino? Como é que eu vou morrer por um depravado? Ele não disse isso. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele diz, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, esse texto tem um significado, só essa partezinha aí, foi obediente até a morte de cruz. Tem tantas implicações muito poderosas. Dá para escrever alguns livros só sobre esse versículo. O fato de Cristo ter sido obediente até a morte reflete a sua obediência ativa e passiva. Ele obedeceu em tudo, mas na hora que disseram vamos matar, ele disse, eu vou. Ele se deixou prender, e diz o texto, morte de cruz. O Deus Todo-Poderoso, sendo Deus, ele morreu como um malfeitor, morte de cruz, os piores bandidos da época, uma morte humilhante, uma morte lenta, cruel, sufocante, e ele morre na cruz pelos nossos pecados. Diz o texto que ele fez isso com alegria. Havia uma alegria proposta, e então ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele passaria. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para cultuarmos a Deus com alegria e reverência. Nós temos muitos motivos para obedecermos a Deus na nossa vida como um todo, nos nossos relacionamentos. Nós temos muitos motivos. Para você que nos visita e que talvez não tenha tido essa experiência com Cristo, quero dizer para você o seguinte: se você entende que Jesus morreu pelos seus pecados, saiba que ele não morreu por você porque você é bonzinho ou bonzinha. Ele morreu por você porque você não tem condições nenhuma de agradar a Deus. Paulo disse que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus morreu, entrega a ele e vive para ele. Portanto, esse reino é o reino da obediência alegre. Nós devemos, irmãos, conhecer a Escritura como Jesus conhecia. Nós devemos obedecer a Escritura como Jesus obedecia. Nós devemos descansar na vontade do Pai, sabendo que Deus está nos fortalecendo, nos suprindo, está conduzindo a nossa vida. Ah, mas se eu receber uma notícia ruim, se a morte bater à minha porta, Deus está cuidando de nós. E nós precisamos entender que nós não conseguimos enganar a Deus. Não há fingir ser de Deus para Deus. Nós apenas estaremos nos enganando. Então, irmãos, nós precisamos servir a Deus com alegria e sermos honestos. Senhor, eu estou desanimado para isso, mas me dê ânimo, me fortaleça, me ajuda a me reconciliar com alguém, me ajude, Deus, a contar determinada coisa que é uma verdade que eu estou escondendo há muitos anos. Me ajude a me aproximar, me ajude a ajudar, me ajude a fazer a tua obra melhor, me ajude a pregar para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas de escola, porque a mesma Escritura que disse que ele viria, é a mesma Escritura que disse que ele virá. Amém. E nós aguardamos a sua vinda. Amém. Portanto, enquanto o Senhor não chega, vivamos, irmãos, o reino da obediência alegre para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, como eu sou pecador diante dessa palavra santa, e como eu preciso, Deus, do teu conselho. Transforme a minha vida, Senhor. Opere meu coração, opere o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que nós possamos viver com excelência para o Senhor. Ó Deus, e não permita, Pai, que nós conheçamos um pouco mais da tua palavra e depois da pregação dela, para juntarmos mais ira do Senhor sobre nós. Não, nós queremos obedecer a Ti. Nós queremos andar nos Teus caminhos. Nós queremos gritar, pregar, anunciar o Senhor. Nós queremos aproveitar toda a oportunidade, a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Nós queremos, ó Deus, ser a extensão dos Teus braços, a extensão das Tuas pernas, para irmos, para socorrermos, para ajudarmos pessoas. Nós queremos anunciar as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Ó Deus, cure o Teu povo, cure a Tua igreja, renove-nos, transforme-nos, ó Deus, opere poderosamente em nós. A Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para nós sermos iguais ao Teu Filho Jesus, trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Lá no final, na glorificação, nós sermos homens e mulheres conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, e Deus, tenha paciência conosco. É certo que o Senhor não desiste dos Teus, diz a Tua palavra, mas nós queremos pedir ao Senhor, o Senhor tenha paciência conosco e nos ensine, Pai, nos exorte, nos dirija, nos conserte, porque nós sabemos, ó Deus, que a repreensão muitas vezes é dura, dói, mas nós sabemos que é para o nosso bem que o Senhor age assim. Então, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos?